Live, abre na boca, porque tá morrendo de sono. Muito legal. Hoje nós estamos num equinócio de primavera. Salve a primavera, salve a primavera. E todas as primas, Anas, Marianas, Lorenas, Mercedes e Bens. Então, galera, eu quero falar hoje algumas coisas relacionadas à primavera. Eu tinha dito anteriormente em um vídeo que eu gravei no Instagram. Para quem não conhece o Instagram, é @Rafa, como é que é? Rafael com PH, Vinícius Faria, ou a hashtag Rafa Faria com PH, que acha já tudo, né? Queria falar sobre teorias das conspirações hoje. Eu até assino algumas coisas de YouTube, de Instagram, sobre teorias de conspiração, né? E por mais que eu vejo essa questão política, essa questão de colocar chip, essa questão de alienígena, essa questão de dominação mundial, essa questão de, que mais? Vacina, várias coisas que são muito polêmicas e que têm a relação diretamente com as teorias de conspiração do que as pessoas acreditam às vezes, por exemplo, que a vacina é uma forma de dominação mundial para acabar com as pessoas ou esterilizar as pessoas. Tem gente que acredita nisso, tem gente que não, e tem alguns que montam um jogo. A conspiração, na verdade, ela é uma trama, né? Então, algumas ações fazem parte da conspiração, e outras, na verdade, são só discussões mesmo, como se alienígena existe ou não. E outras realmente são uma conspiração que a gente é dominado por alienígenas e todas essas coisas. Na primavera, ponto, ali é conspiração, ponto final. Depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Na primavera, as flores começam a aparecer, né? Os brotos, a energia vital volta novamente a circular e expandir completamente. Então, surgem novos brotos, surgem as flores que vão ser fecundadas em frutos. A primavera é caracterizada como uma princesinha florida, como uma fadinha sininho, por exemplo. Mas a primavera, ela é majestosa, então ela é uma coisa mais uma tiazona velha com vestido estampado que já chega chegando. Ela não é muito delicada, apesar de parecer uma delicada. A primavera é uma senhora de vestido estampado que chega mudando todo a casa da princesinha que estava tristezinha em casa depois de ter casado com o marido e ter sido não abandonada, mas pelo menos distanciada, né? Tem toda uma história mitológica a respeito disso, sobre a questão de quando a lua está minguando, está nova, né? As fases da lua com as fases do ano, das estações e várias coisas nesse sentido. Isso não é teoria da conspiração, isso é lenda, né? Isso é uma coisa que a gente estuda em astrologias, e mitos e religiões. Não é exatamente uma teoria da conspiração. Isso então, que eu estou falando é em relação à sociedade. Mas e em nós? Como que funciona essa primavera? O que repercute dessas teorias das conspirações, ou teorias das conspirações, não, teorias da conspiração? Acredito que seja isso. Depois alguém me corrige se eu estiver errado em relação ao português. A primavera chega em nós não como uma coisa sutil, mas como uma coisa forte, como um espírito realmente renovador da vida. E muitas vezes ela tem a força inteira para poder quebrar velhos padrões, como alguns galhos velhos de árvores velhas que estão podres e precisam cair, para ter mais um pouquinho de broto do outro lado, às vezes, da árvore, ou em cima, ou mais para o lado de cá, ou mais para o lado de lá,
surgem alguns brotos novos. Esses brotos novos estão sendo geridos como ideias novas para fortificar a árvore, fortalecer, florir e frutificar. Quais são as nossas ideias novas? O que a primavera vem quebrar para surgir novos brotos? Essa é uma pergunta capciosa. Uma pergunta capciosa. É uma reflexão sobre a evolução individual, a evolução coletiva, sobre ideias, fatos, argumentos, religiões, conspirações, e sobre uma indústria que nos pensa, uma indústria que nos consome. Essa indústria do consumo não é só do consumo de moda, de roupa, de alimentos. É consumo prejudicial, é consumo alienador, é consumo teoria da conspiração. Mas, gente, se a gente tivesse evoluído, a gente não estava tomando refrigerante. Alguém pensa diferente? Se a gente tivesse a evolução suficiente, coletiva, a gente não estava brigando mais no trânsito. No trânsito, às vezes, não teria nem mais batido, para te falar a verdade. É uma evolução que está chegando. Está na Terra Nova, que está chegando ali, ó. Mas existem âncoras que prende esse movimento, fica mais arrastado, porque âncoras estão tentando segurar e retardar para que essa nova terra e esse novo homem, essa nova mentalidade coletiva e cósmica, porque o humano está refletindo também um movimento cósmico, e eu não entendo nada de astrologia, mas a gente sente isso. O que são essas âncoras? Por exemplo, a dependência que a gente tem do petróleo é uma âncora de indústria consumista gigantesca que força uma barra de uma cultura atrasada, antiga, predatória e não sustentável, que demora mais para a gente chegar nessa terra ideal, nessa terra sustentável, nessa terra que é melhor do que o que a gente está agora. Outra indústria, alimentícia. A indústria alimentícia nos envenena sem percebermos dentro de garrafas e latas. E com um sabor maravilhoso desse veneno. Um sabor que a gente acha uma delícia. E não tem ideia do que isso causa no nosso organismo. Eu estava conversando com uma pessoa mais cedo aqui e falando. A gente falou, ele falou assim: nossa, eu percebo que quando eu como carne, principalmente muita carne, tipo assim, vou em churrasco, que eu fico o dia inteiro comendo carne, esse tipo de coisa, eu sinto a diferença do meu ritmo normal. Isso em várias coisas, no humor, na agressividade, na questão de estômago pesado, na sensação de força, na sensação de vitalidade mesmo. Aí eu falei, o seu estômago está mais inteligente e a gente está ficando mais inteligente. O que acontece é que a gente não é forçado a isso, a gente é forçado a um outro lado, a um lado consumista, a um lado de doce, a um lado de sabor, a um lado que a gente não preocupa muito com a nossa nutrição de fato quando a gente está comendo carne, a gente está preocupado com o sabor, com a cultura. E eu sou dono de uma churrascaria. É um espetinho, mas é carne. Mas a carne, ela é um pedaço de uma indústria que é predatória, né? Assim como várias outras de combustível, assim como a farmacêutica. A farmacêutica, a gente tem que acreditar que a gente está doente para a gente comprar remédio, porque senão não tem motivo da gente comprar remédio.
Então, aonde que é que ela vai injetando pequenas doses de veneno em mensagens para falar que você está doente? Ainda te manda mensagem falando que o remédio está em promoção. Vai lá comprar. Balinha, doce de criança. A gente está evoluindo e não consegue perceber isso. Essas âncoras que ficam nos arrastando e talvez até tentando puxar para trás mesmo. Mas eu acredito que não tem jeito. Eu acredito que a gente vai chegar lá. Pode até que a gente esteja arrastando essas âncoras pesadas, que exige muito mais esforço para chegar. Mas está tendo esforço. Por outro lado, quantas pessoas que estão gostando e falando e vivendo e praticando yoga, qualquer tipo de yoga. A yoga de respiração, a yoga de meditação, a yoga de postura, a yoga de um monte que for. Oxo, nossa, como que está sendo divulgado? Meditação, mindfulness, mindfulness, que mais? Sem contar a própria questão do vegetariano mesmo na alimentação e as alimentações mais saudáveis, mais ricas em cultura natural e não enlatada. Mais uma coisa que você pega lá no seu jardim e joga em cima do macarrão do que você tirar um tempero pronto, abrir a lata e despejar. Está mudando um pouquinho de cultura, mas a gente foi enganado muito tempo. E existe muitas teorias das conspirações. Eu falo errado. Teoria da conspiração. Mas, que seja. Sobre isso. Laura Branco, você que está aí em Vênus, é teoria da conspiração, teorias das conspirações ou teorias da conspiração? Nem sei falar as duas em singular. Como se as sensações fossem mais importantes. Não, mas não é as sensações. A sensação, ela tem a ver com... também tem a ver com os 5 sentidos, mas as sensações, ela pode ter outros sentidos que não seja os 5. Mas a gente é enganado pelos 5 sentidos. É ali que pega, principalmente nessa questão do paladar, ou outra questão. Na verdade, a gente é movido a acreditar que as anestesias e os acervos nos esconde a nossa própria dor. Então a gente faz isso anestesiando de uma dor. E o fato de que a humanidade está tendo contato com essa dor para curá-la, assim que entra todas as terapias, esses movimentos de yoga, esses movimentos de respiração, para quê? É para curar o corpo, a alma, a mente e a emoção que foi envenenado por pensamentos, padrões, indústria diversas que acabaram com o nosso corpo, o nosso planeta, o nosso ar, a nossa cultura, não dando espaço para quê? Para eu sentir a minha presença natural e não para me ficar estimulado. Gente, vocês não têm noção tanto que música causa ansiedade. Eu sou publicitário. Vocês não têm noção o tanto que alguns comerciais, principalmente algumas séries agora, elas têm um poder de vibração, de som, que te deixa perturbado. A música, ela tem uma frequência diferente de uma frequência harmônica de paz. Estou falando a maioria das músicas que foram gravadas depois dos anos 2000, onde ocorreu essa questão da mixagem. E que na época que a gente estava em 1960 e 90 até, que falava em mensagem subliminar, depois não se falou muita coisa mais a respeito disso, porque autorizou todas
o zero. Então, quando você acha que você está escutando uma música que ela é difícil de desgrudar da sua cabeça, é porque ela propositalmente foi feita para grudar na sua cabeça. E aquela letra inteira vai ecoar no seu subconsciente. É muito perigoso as letras que a gente canta. As letras. Então, quando alguém fala assim, todo mundo vai sofrer, e isso está ecoando, né? Eu queria falar ressonando, é isso que eu queria falar. No inconsciente coletivo, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer, e todo mundo, sou eu também. Acabou minha alegria. Eu já não tenho mais força para eu querer alegria, porque o meu subconsciente programou para sofrimento. E esse sofrimento, ele é anestesiado com bebida. Por quê? Porque o ser humano não aprendeu a viver com as suas dores. Então ele tem que se anestesiar com comida, entretenimento, é pão e circo, né? Então isso distrai da dor. E a cura é encarar as nossas dores, dor física, dor emocional, dor intelectual, várias dores, mas de uma maneira menos ofensiva, tentando curar mesmo, não colocando a culpa no outro que fez às vezes até parte do processo de aparecer aquela dor em mim, mas aquela dor e aquela pessoa são objetos que na minha cabeça estão juntos, mas na verdade eu preciso curar a dor e deixar aquele ser livre, aquele indivíduo, sem esse vínculo na minha cabeça daquela dor. Então eu vou curar aquela dor. É uma dor humana, é uma dor da humanidade, mas que está refletindo através das experiências que eu tive em mim. E eu curando essa dor, eu fico mais próximo da minha ressonância natural, que é uma coisa mais harmônica, mais em paz. E não é uma felicidade exacerbada, como se fosse um dia de festa ou uma sexta-feira de happy hour, que é onde as pessoas confundem muito esse apelo à felicidade, a como se fosse uma coisa equilibrada, para contrapor, né, o sofrimento. Então, quando eu estou em contato com a minha dor, eu estou em sofrimento. Para contrapor isso, eu vou fazer o quê? Necessidade de entretenimento, de comida, de amizade, de bebida, de drogas, de várias coisas, para mim não ter contato com essa dor. O ideal é a gente ter contato com essa dor, elaborar e ter esses momentos também. Mas o culto à felicidade é uma coisa também que é uma imposição cultural. A pessoa está feliz o tempo inteiro em clima de festa, porque a festa diverte, distrai e anestesia a dor. Então, é uma estratégia também midiática para entender que você pode ser feliz, que você pode ser alegre, que você pode ser divertido e ter amigos, mesmo tendo as dores mais profundas da conhecimento cósmico que pode ter o ser humano, você ignora e vai beber com os amigos. E quem fica nesse processo, às vezes, de autoconhecimento, e às vezes fica só na dor, como uma depressão, ou uma ansiedade, ou como uma neurose, uma psicose, compulsivamente, é perigoso. Então as pessoas preferem também, às vezes, não ter contato com a dor, porque a dor, ela é o seguinte, eu vou te contar como que é a dor. Nesse sentido de autoconhecimento, de você encarar os seus medos e as suas preocupações e as suas emoções e perceber que metade disso não é você, que metade disso é imposição midiática para você sentir, para você entender, que a outra metade são hormônios e só tipo 1% que é alguma dor da sua alma. Quando você tira a sua ofensa pessoal do outro, é algumas coisas nesse sentido. Imagine que você esteja caminhando num deserto há 30 dias. E aí, no final, não, vamos dar um exemplo muito menor. Esse negócio de 30 dias aí eu achei tão comprido, num deserto.
Imagine que você esteja num lugar quente, sem água, sem comida. A única coisa que você tem é um abacaxi e uma laranja. Você não tem nem faca para cortar. O que você tem que fazer? Você está com tanta sede que você vai pegar a laranja e vai morder. Você pode até abrir, tentar abrir com os dedos, mas vão dizer que você vai morder. Primeira mordida vai machucar, vai ferir sua boca, você vai ficar com a boca ferida. Essa é a dor. Mas, no fundo, tem um sumo que pode salvar a sua vida. Imagina quem é um abacaxi, que eu tenho que cortar o abacaxi primeiro com a boca. Aquela coisa meio. Ai, né? Machuquei a boca aqui, tem ácido, tem esquisitos, não é assim que come. Mas vai ter acesso ao néctar. Para a gente ter acesso à nossa essência espiritual verdadeira, a gente tem que desfazer todas as crenças que nós fomos submetidos a acreditar do que eu era, do que eu precisava, do que eu tinha que ser. E isso, desfazer, é, gera uma dor. Por quê? Porque eu estou indo contra o que eu deveria estar fazendo, segundo a opinião popular e o Ibope. E isso tem que ser refletido de uma maneira analisada mesmo, né? Por isso que tem tantos tipos de terapia de autoconhecimento. Isso é de uma pessoa normal, de uma pessoa que passou por algum trauma, que teve algum tipo de abuso, que teve algum tipo de humilhação, que teve algum problema mais do que às vezes uma pessoa normal teria. Isso já é mais complicado, é onde cria os complexos. É muito interessante como funciona a mente. A gente não tem coisa, eu não tenho formação nenhuma em psicologia, nem em psicanálise, nem nada parecido. Eu sou apenas um menino ansioso, estudioso de psicologia e coisas que fazem sentido para mim. E uma das coisas que eu estou estudando agora, que é as leis do tempo, que não vou falar isso não, isso é outra coisa, que eu não sei nada disso a respeito ainda. Mas uma coisa que eu estou estudando agora é a mitologia grega, que tem a ver com o tarô mitológico. O tarô, para mim, tem sido uma ferramenta muito interessante de aprendizagem e de autoconhecimento, principalmente porque ele, da maneira como eu jogo, que eu estou aprendendo a jogar, estou estudando para isso, é uma maneira como se fosse uma constelação familiar. Então, as imagens não são adivinatórios, vamos supor assim, não são divinatórios, não. Adivinhatórios, divinatório de divino, adivinhatório é adivinhação. Mas a maneira como que eu jogo não é um tarô cigano de adivinhação. Ele é um tarô como se fosse umas representações das figuras mitológicas num enredo teatral. Então ele parece mais ou menos uma constelação, porque surgem personagens, surgem histórias, e cada personagem tem uma história, e através daquela história que às vezes a pessoa percebe o tipo de lição de moral que ela tem que ter para desbloquear aquele aspecto que é um arquétipo na sua vida. É muito interessante, muito complexo e muito, muito profundo. Tanto é que eu não tenho nem intenção, nem ambição de querer entender tudo, por isso é a minha falta de pressa. Falar em falta de pressa, só para concluir, eu queria falar sobre o movimento é, slow life, né? Que fala. O movimento slow. É porque existe o slow food, existe várias coisas nesse sentido. Eu também não sei inglês, viu, gente? A ponto de saber todas as pronúncias de todos os termos, de ser um inglês muito básico. Precisa aprender inglês, morar fora, já pensou, vai ser bom, hein? Aprender inglês. Um movimento slow, na verdade, acho que o movimento slow e o mindfulness são coisas bem parecidas, que pregam uma coisa de você estar presente. Outra coisa, falando só das músicas, como eu não tenho
tem essa questão de pensamento sobre as músicas, que as músicas às vezes fazem muito mais mal pra gente. Tem um livro que fala assim, um livro que eu nunca li, que eu tinha no brechó, eu já tive brechó, né, gente? Pra quem me conhece, sabe que eu já tinha um brechó, chamava Brechó do Rafa, eu gostava demais até. E aí, o livro chamava o seguinte, chamava, puta que pariu, que luz forte, chamava Conheça, como é que é? Conheça a pessoa pela playlist que ela escuta, alguma coisa nesse sentido, assim, bem interessante até, né? Com essa luz mais pra cá, mas eu vou ficar refletindo o óculos. Mas ficou bom, né? Ficou bom aí, gente. Tudo certo. Vou chegar mais pra trás, não sei se vai ficar mais baixo o som, porque meu som tá pelo computador. Se tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode falar sobre isso tudo. Porque, na verdade, é tanta coisa, né, que tá misturando nessas falas todas. Mas a reflexão aqui, mais importante, é se a gente está evoluindo, por que a gente toma refrigerante? Essa é a grande sacada, né? E o refrigerante aqui dito como um objeto, um ícone na representação de várias coisas que a gente faz que faz mal para a gente continua fazendo. O movimento slow. O movimento slow, que é o devagar, né? Slow motion, slow food, slow life, slow style. É um movimento que você faz as coisas mais devagar, prestando atenção no que você está fazendo. Então, muitas vezes, a gente está, por exemplo, tomando banho e com o pensamento no que tem que fazer daqui a pouco, depois que eu terminar de tomar banho ou em outra coisa. Assim. E ele fala assim, olha, você vai lavar a sua mão? Lave a sua mão. Fale, eu estou lavando a sua mão, passando a mão no dedo. Olha como é meu dedo. Meu dedo, por sinal, é torto. Esse dedo aqui, ó. Dedo meio. Eu não posso nem fazer vai tomar no cu. E fica meu dedo todo. Gente, eu não estou fazendo nada obsceno, só estou falando para você do dedo. Mas lave a mão consciente, presente. Aquele lá é o livro, foda-se. E o movimento Slow Food, por exemplo, fala para você comer conscientemente, tendo apreciação do sabor, mastigando devagar, tendo a ambientalização no local que você está. Não é que comer aquela coisa correndo e beber um copo de algum líquido para poder descer. E eu sou desse jeito, gente. Eu não estou dando aula, eu estou refletindo e questionando, sabe? Não estou falando, nossa, quando eu bebia e não bebia, quando eu almoçava e não bebia líquido na refeição, sabe? Eu faço isso com refrigerante, tudo. O movimento slow pede essa calma. E eu estava escutando um podcast, aí também tem a ver com que eu não escuto mais música, eu escuto só praticamente podcast, frequência binaural e às vezes audiobooks, umas coisas nesse sentido, assim. Tempo que eu caminhava e escutava música, eu agora escuto umas coisas que eu acredito que seja mais produtivo, o que também às vezes não é o certo, porque você não precisa ser produtivo o tempo inteiro, né? Tem momentos que você não precisa ter essa cobrança de se sentir produtivo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. É exatamente o contrário que a gente está brigando. Mas ao caminhar e escutar uma música, e ao caminhar eu prefiro escutar um podcast. E ela falou assim, chama Autoconsciente, da Regina Gianetti, que eu sou encantado. É um podcast, gente, que é sobre ansiedade, autoconhecimento e todo esse enfrentamento de uma maneira muito clara. Acho que tem uns 4 anos que ela já fez isso, mas eu já escutei uma vez e estou escutando novamente. Você vê tanto que eu gostei. Regina Gianetti, Autoconsciente, tem no Spotify. E ela falou assim que ela estava com problema de memória e foi procurar até o médico para fazer alguns exames e indicar, às vezes, alguns remédios de vitamina. E ela falava, às vezes as pessoas falam, você lembra aquele dia, naquele lugar que você estava, assim, assim, assado? E eu falei assim, assim, assado, você falou assim, assim, assado, eu estava com essa roupa, aconteceu aquilo. E ela falou assim, não lembro, eu não lembro disso. Como que eu não lembro? Eu devo estar com algum problema, trabalhando demais, com muita coisa para fazer.
a memória está ficando fraca, precisando tomar algum remédio, ou senão eu já estou ficando caduca, né? Pois bem, ela reflete isso. Mas realmente eu não estava naquele lugar. Como é que eu ia lembrar? Eu saí e não prestei atenção na roupa que eu estava vestindo. Eu conversei com as pessoas, eu não lembro nem com quem eu conversei, porque eu não estava lá, estava pensando em outra coisa, ou estava conversando com a pessoa, já pensando o que estava acontecendo ali do lado que eu tinha que resolver, que eu tinha que conversar, ou prestando atenção na conversa do outro. Muitas das vezes que a gente acha que a gente está com falta de memória, é porque realmente a gente não está presente, consciente, naquele momento, para a memória ser registrada. A gente está, às vezes, tendo ali no automático e com a memória pensando no futuro, o que também causa ansiedade. Mas, mais do que isso, te rouba a memória. Porque no lugar de você estar relaxando, não relaxando, mas vamos dizer assim, no momento que poderia ser uma celebração da vida, você está pensando em outras coisas que poderiam estar sendo feitas, ou que você vai ter que fazer, ou prestando atenção às vezes no que não deve, e não estando presente de fato no momento que você está vivendo. Como que a memória vai registrar uma coisa dessa? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Só fica então aqui a reflexão, né? Espero que vocês gostem, porque eu não preparei para conversar sobre isso, e geralmente eu não preparo, porque eu acredito também que a gente tem que demonstrar. Meu canal não é um canal de palestra. Eu até sou palestrante, eu dou aula sobre inteligência emocional, algumas coisas nesse sentido em curso de garçom. Aí tem uma aulinha lá minha sobre inteligência emocional, sobre como portar perante o cliente, alguma coisa nesse sentido. Apesar que eu morro de rir, porque assim, tem hora que eu não sigo as coisas que tem que fazer, mas a gente propõe algumas situações para a pessoa, às vezes, reagir, sentir como que seria aquilo que ela sentiria e trabalhar sobre aquilo, né? Claro que tem hora que não dá certo, mas enfim, a gente vai treinar aquilo, igual no Japão. É melhor eles ter treinado sobre os terremotos do que aqui, que se acontecer a gente nunca sabe nem o que fazer. Pois eu não acredito que eu vi um menino que, velho, é falta de treinamento. Tava apagando fogo no apartamento, o menino tá debaixo da cama, velho. Aí como é que acha o menino? Por quê? É falta de treinamento. Aqui no Brasil a gente deveria ter treinamento para esse tipo de coisa. Enfim, não vou entrar nessa questão. Minha teoria da conspiração novamente. É questão da gente ter inteligência emocional e saber que a gente não consegue mudar tudo também, né? Mas a gente precisa evoluir, a gente está evoluindo, e tem muita gente, graças a Deus, a busca, né? Buscando esse caminho de autoconhecimento, através de várias terapias, através de várias coisas que a pessoa pode ter acesso, inclusive, assim, alguma terapia alternativa, né? Até o tarô mesmo é uma ferramenta de autoconhecimento, isso é muito importante, mas tem que conseguir chegar a esse conhecimento e essa vibração na massa, para a gente poder ter menos briga em trânsito, menos violência, ter mais paz, ter mais tranquilidade, isso é importante, consumir menos refrigerante, e assim caminhar para uma terra melhor e mais digna de ter humanos mais dignos de ter uma terra digna. É isso, né? Grande abraço para vocês, fica a reflexão, e qualquer coisa vocês sigam. Parabéns pela live, obrigado para vocês também. Um grande abraço para vocês e boa noite. E fica a reflexão aqui, a gente, na pandemia, na primavera 2020, para saber o que a gente quer florescer dentro dos nossos corações, na nossa mente e na nossa fala. Vamos florir o nosso ambiente, a nossa volta, com muita sabedoria e com muita naturalidade de paz, nada forçado, e também refletir sobre as coisas que a gente está exposto, que nos fazem achar que a gente é daquela maneira, uma maneira que cada dia nos envenena a nossa espiritualidade e a nossa naturalidade e harmoniosa com o meio. Um grande abraço para vocês. Até mais.